A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Conforme foi dito aqui agora, Ele mandou te dizer que vai acontecer. Deus tem grandes coisas para a tua vida. Então, vira para o teu irmão, fala isso para ele, fala: o Senhor mandou te dizer que vai acontecer na tua vida. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Deus maravilhoso e Pai celestial, entramos, meu Deus, na tua presença, Pai, para louvar e engrandecer ao teu santo nome, Senhor. Que nessa noite, meu Deus, conforme que já foi dito ao Senhor, ó Pai, que aquele que chegou aqui enfermo saia curado, ó Deus. Que aquele que chegou aqui frustrado, Pai, que o Senhor transforme essa frustração, meu Deus, em bênção, Pai, em alegria, Senhor. Porque, meu Deus, nós temos um Deus que vive e reina para todos sempre, ó Pai. Por isso, meu Deus, eu peço, Senhor, usa as nossas vidas, meu Deus, que o céu esteja aberto nesta noite, Pai, pois é no nome de Jesus Cristo que nós a Ti oramos e a Ti agradecemos. Amém? E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos estar fazendo uma leitura da palavra do Senhor no livro de Daniel, no capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo, Pai. Aleluia. Amém? A palavra do Senhor diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, assim da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos de toda sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Amém? Podemos nos assentar? Aleluia. Nós estamos esse mês vivendo lá na igreja sede uma campanha que o Senhor deu o título como Eu Tenho um Deus. Esse último cântico, e justamente o que o presbítero falou agora há pouco, se encaixa perfeitamente com o texto desta noite. Porque esse mundo, esse mês está repleto de deuses, repleto de culturas, repleto de línguas, danças, mas nós temos um Deus. E aqui em Daniel, no versículo 3, quando Nabucodonosor fala para Aspenaz trazer os jovens de Israel, ele determina que esses jovens têm algumas qualidades, que fossem pessoas sem defeito, de boa aparência, que fossem cultos, tivessem sabedoria, doutos de um bom comportamento, para que pudessem estar no palácio real. E isso é o que acontece hoje com as nossas vidas. No caso aqui, Israel tinha sido levado cativo, não porque Israel estava errado, mas o rei Jeoaquim fez tudo que era mal perante o Senhor.
E quando Nabucodonosor então toma Israel, o diabo ele não faz escolhas aleatórias. Ele escolhe o melhor de Deus. Porque ele quer copiar tudo aquilo que Deus tem. E quando esses jovens são levados e são introduzidos no Palácio Real, na história aqui, conta que foi determinado para eles uma ração diária que vinha diretamente do que o rei comia. E por que o diabo faz isso? Porque esses jovens que eram inteligentes, mas belos, sem defeito, jovens que tinham tudo para dar certo, o diabo queria estragar a história deles. O diabo queria contaminar eles com as comidas sacrificadas aos seus deuses, com as comidas consagradas aos seus ídolos. Porém, mesmo cativo, 4 jovens, principalmente um deles, Daniel, se recusou a se alimentar. Porque mesmo em terra estranha, mesmo em um local que não era a casa dele, ele sabia que ele tinha um Deus, que a passagem dele por aquele lugar seria de curto tempo. E isso é o que acontece com as nossas vidas hoje. Nós vivemos num mundo estranho, numa terra que não é nossa. Nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos ao mundo celestial. E estando neste mundo, nós somos, por mais que muitas vezes, de repente você não se considere, ou as pessoas não te deem o devido crédito, nós somos os mais belos, os mais formosos, os mais inteligentes. Todo lugar que nós estamos, nós nos destacamos. Por mais que as pessoas tentem atrapalhar, porque isso não é você. Você só é assim porque você tem um Deus. Você só consegue ser o mais belo, ser o mais formoso, porque você tem um Deus. E o mundo tenta de todas as formas te contaminar. Hoje nós temos as festas mundanas dentro da igreja com outros nomes. Nós temos hoje ritos mundanos dentro da igreja transformados de outra forma. Até esses dias, numa outra mensagem, eu comentei que era conhecido como os crentes nada a ver. Isso não tem nada a ver. Não, isso tem tudo a ver. Se Daniel tivesse comido aquela comida, ele não seria Daniel. Se Ananias, se Sadraque, Mesaque tivessem comido aquela comida, eles não seriam os meninos da fornalha que, mesmo lançado, amarrado de pé e mão, foram libertos lá dentro. O segredo de ter um Deus é você não apenas confiar no que você tem um Deus, é você fazer com que esse Deus apareça. Quando foi determinada a ração diária, Daniel então ele fala para Aspenaz, dizendo assim: não, deixa-nos comermos apenas legumes. E Aspenaz então fala para ele: não, se eu fizer isso, o rei vai querer minha cabeça. E aí Daniel fala assim para ele: não, mas só por um tempo. Quando nós estamos inseridos neste mundo, de repente você chegou numa empresa e tinha lá um rito para você passar e você de repente se negou a fazer isso. Ou na escola, na faculdade, no trabalho, em casa. De repente existia alguma coisa para você fazer e você se negou e alguém disse assim: você não vai fazer?
Então você vai ver o que vai acontecer com você. Foi mais ou menos o que foi dito para Daniel: você não vai comer? Não, não vou comer. E provavelmente os outros disseram assim: esse aí não vai passar daqui. Daqui a alguns dias está morto. Daqui a alguns dias ele não é mais nada. E passado, segundo a palavra, 10 dias, quando foram colocados todos à prova, os 4 amigos estavam 10 vezes mais belos. Se já eram bonitos, estavam 10 vezes mais belos, 10 vezes mais inteligentes, 10 vezes mais. De repente com você aconteceu a mesma coisa. Alguém falou assim: você não vai sair do lugar que você chegou. Você não vai crescer nessa empresa. Você não vai ser ninguém aqui na escola. Você não vai ser ninguém na faculdade. Mas quando você se mantém firme, você se torna não só alguém, você se torna 10 vezes mais do que todos que ali estavam com você. E se isso ainda não aconteceu, é porque você não está tendo um Deus. É porque as outras coisas estão sendo mais importantes na sua vida do que Deus. De repente você está num lugar passando dificuldade, sofrendo aquilo que você achou que você nunca ia sofrer. A palavra de Deus não fala que foi fácil. Mas existem 2 pontos que são muito importantes. O primeiro é que uma coisa é ser fácil, e uma coisa é você chegar onde você precisa chegar. Para esse pessoal aqui não foi fácil. Não foi fácil se alimentar somente de verdura, somente de legumes. Não foi fácil ter a fornalha aberta e saber que era só se dobrar, que não ia ser lançado. Porque de repente na cabeça dos meninos, Deus ia livrar antes de serem lançado. E não é isso que aconteceu. Eles foram lançados. Mas mesmo no meio da fornalha, é onde Deus se manifesta. A diferença é essa. A diferença não é onde você está. A diferença é com quem você está. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter como diretriz é que o diabo, ele quer nos contaminar. No mesmo livro de Daniel, lá no versículo 6, o livro de Daniel, ele praticamente relata a nossa realidade hoje, onde as pessoas ficam tramando constantemente contra as nossas vidas. E lá no versículo 6, é o famoso texto onde Daniel é lançado na cova dos leões. Capítulo 6, desculpa, irmãos. É onde ele é lançado na cova dos leões. O diabo, ele não desiste. O diabo, ele não deixa os filhos de Deus em paz. Daniel superou lá atrás. E eu não sei se você sabe, mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, um pouquinho antes desse texto aqui lançado na fornalha. Mas o Senhor me trouxe ao texto da cova, porque aqui Daniel já fazia parte da nata da sociedade. Daniel era o terceiro abaixo do rei. E o rei estava pensando em nomeá-lo um dos maiorais. E aí, os príncipes, os sátrapas, a palavra do Senhor diz que eles tramaram, então, tentando achar uma forma de derrubar Daniel. Eu não sei como a sua vida está. Eu não sei como está o seu dia a dia. Mas o diabo, ele fica procurando um lugar para te pegar.
Ele, conforme a palavra diz, ele ruge como leão. Só como, porque leão ele não é. Leão tem um só. Tem um só, que é o seu Deus. Esse é o verdadeiro leão que te guarda, que te esconde. Mas o diabo, ele ruge como? E aí a palavra aqui do Senhor diz que eles procuraram, e não encontrava nenhuma forma de pegar Daniel. Então, o diabo procura de todas as formas de pegar. O cântico aqui disse assim: está chorando por quê? Chora não. Não chora não, porque por mais que pareça difícil, é o teu Deus que te sustenta. Essa procura não era assim uma procura indelicada, não. Não era, eu imagino que não era uma procura simples, uma coisinha apenas de vamos ver o que ele vai fazer. Não. Eu acredito que, não sei se vocês já tiveram a experiência de entrar num lugar e ser revistado. Eu acredito que eles estavam revistando Daniel constantemente. Constantemente devia chegar alguém, provavelmente, e oferecer uma propina. Alguém constantemente devia acontecer alguma coisa e falavam assim: Daniel, não conta não. Esconde isso daí, Daniel, deixa quieto. Mas Daniel falava: eu não posso, eu tenho um Deus. Não é por sua causa que eu não vou contar não. Eu não vou contar porque se eu não falar, Deus não vai me honrar. Provavelmente eles faziam as coisas e tentavam culpar Daniel. Não sei se já aconteceu de você estar em algum lugar, aconteceu alguma coisa e falar: não, foi fulano lá que fez. E aí, com certeza, imagino eu, a Bíblia não fala, que o rei falava assim: não, Daniel não faz isso. As pessoas pensam isso de cada um de vocês. Quando alguém fala assim: olha, fulano fez aquilo, por causa de Deus, eles falam assim: fulano, você tem certeza? É o mesmo fulano? Não, esse fulano não faz isso não. E aí, procurando uma forma de pegar Daniel, um deles falou assim: só tem um jeito de pegar Daniel. Já que ele não se corrompe, vamos impedir que ele adore o Deus dele. O mundo acha que nos impedindo, ele vai nos pegar. E com isso chegaram até o rei e disseram para o rei: rei, faça um decreto que num período de 30 dias nenhuma pessoa consulte a nenhum Deus e não peça favor a ninguém, a não ser ao Senhor. E por que eles fizeram isso? Porque Daniel, todos os dias, 3 vezes no dia, se colocava diante do nosso Deus e falava com o Senhor, para que ele pudesse ser quem ele era. Daniel não era o melhor porque ele era Daniel, não. Você não é você somente porque você é diferente como pessoa. Daniel era Daniel porque ele tinha um Deus. Você é você porque você tem um Deus. Você só faz o que você faz porque você tem um Deus. A partir do momento que você não tiver mais esse Deus, você é como qualquer um. Você é como a grande massa. O que te faz diferente é a presença de Deus. Você não está nesse lugar onde você está pelas suas próprias forças. Você está porque Deus te colocou. E se você ainda não chegou lá, Deus mandou te dizer para você não desistir, porque é Ele quem vai te colocar lá. É Ele quem vai te conduzir para este lugar, um lugar especial para a sua vida. E aí então o rei faz um decreto que era
imutável. Nada poderia mudar, nem o próprio rei poderia mudar esse decreto segundo a lei deles. Quando o rei assina o decreto, Daniel fica sabendo. E aí eu te pergunto, o que Daniel fez? Daniel desistiu? Daniel foi para casa chorando? Daniel abandonou tudo e se revoltou? Não. A palavra diz que no versículo 10 do capítulo 6, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde haviam janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel não desistiu do que o que ele fazia. Daniel se colocou de joelho as 3 vezes no dia, como ele sempre fez. Não foi escondido no fundo do seu quarto, não. A palavra fala que foi com a janela aberta. Quem tem Deus não se esconde. Quem tem Deus não se faz de vítima. Quem tem Deus não se faz de coitado. Quem tem Deus, por causa de Deus, e fique bem claro, não é a fé de ir lá e falar assim, você me empresta um dinheiro que eu vou comprar, não. Então, quem tem Deus obedece o que Deus fala e põe a cara a tapa, por causa de Deus. Daniel fez isso. Sadraque, Mesaque fez isso. Abraão saiu de uma terra para o nada. Uma voz falou para ele assim, vai para um lugar que eu te mostrarei. Isso é fé. Abraão deixou o parente, deixou a casa, para ir para o deserto, para um lugar que ele não sabia onde ia dar. Isso é ter um Deus. Esteve no meio dos egípcios e não se corrompeu. Se escondeu em terras estranhas e não adorou outros deuses. Ele apenas sabia que ele tinha que ir para uma terra que a voz diz que mostraria para ele. Daniel então faz a mesma coisa. Por causa de Deus, Daniel ele não se esconde. Daniel continua procedendo como ele sempre procedeu. Quando o mundo faz as coisas para você, ele faz para que você se esconda. Ele faz para que você pare de adorar a Deus. Isso aqui que esses príncipes e esses sátrapas fizeram é conhecido na Bíblia como a doutrina de Balaão. Balaão fez com que o povo se corrompesse. Eles tentaram fazer a mesma coisa com Daniel. Porque se Daniel parasse de orar, Daniel não seria mais nada. Aquela pedra no sapato deles estaria resolvido. E se Daniel não parasse de orar, na cabeça deles também estaria resolvido, porque ele ia para a cova dos leões. Porque Daniel ia morrer. E aí a palavra do Senhor diz que, rapidamente, no versículo 11, então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante de Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito do real, lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa,
segundo a lei dos medos e persas, e não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. O mundo nos enxerga deste jeitinho aqui. Nós somos um povo estranho nesta terra. Nós somos um povo que estamos temporariamente fora do nosso lugar. Mas existe um céu, e Ele está à porta para te buscar. Este Deus está à porta. Para chegarmos lá, temos que ser firmes, como Daniel foi, resistindo às tentações deste mundo. Não chora mais escondido, não. Porque você tem um Deus que está aqui nessa noite para mudar essa situação. Não deixa mais o diabo tentar te enganar. Paga o preço, mas serve a Deus. Paga o preço, mas não se corrompa com este mundo. A palavra diz aqui que o rei, até quando ficou sabendo que era Daniel, ele até tentou mudar o decreto. A palavra fala que ele passou um dia inteiro tentando mudar, porque afinal de contas, Daniel era importante para o reino. Você é importante onde você está. De repente só você não sabe disso, mas você é uma peça fundamental. Mas não podia mudar. E no cair da tarde, aqueles que tentavam contra a vida de Daniel chegaram ao rei e falaram: e aí, rei, o que vamos fazer? De repente você tem sido conhecido onde você está como puxa-saco, como o que fica adulando o seu superior. Se você está conhecido assim, é porque você está fazendo o certo. E todos aqueles que falam de você, é porque estão fazendo errado. O dia que não falarem mais de você, é porque você deixou de ouvir a voz de Deus. Então não deixa não. Não deixa não. E aí, o rei falou: então tragam Daniel. Temos que fazer o que está no decreto. E aí a palavra do Senhor fala então que ele foi lançado na cova, foi posta uma pedra, e essa pedra ela foi lacrada com o anel do rei, o anel de todos os grandes, para que nada fosse mudado até o dia seguinte. E aí os grandes foram embora, na certeza que no dia seguinte Daniel não estaria mais lá. A palavra fala que o rei foi para o palácio e aquela noite ele não dormiu. Daniel estava aparentemente sozinho, em meio a uma cova de leões. E aqui vem algo que Deus me deu ontem à noite. Esses leões são os demônios que querem a nossa alma. Esses leões são aqueles que querem te devorar
todo custo. E no dia seguinte, quando amanhece o dia, o rei chega até a pedra e a pedra está lacrada. Mas antes de concretizar aqui, queria que você fosse lá em Mateus, no capítulo 27. A partir do versículo 64. Ordenado, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: ai, aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Com Jesus foi feita a mesma coisa. Jesus foi colocado numa caverna, teve a porta selada com pedra e foi colocada uma escolta. Jesus estava, a partir daquele momento, numa cova de leões, porque a palavra fala que nesse dia Jesus desce à mansão dos mortos para retomar o que era dele, pisar na cabeça do diabo e tirar a chave da vida e da morte que estava em posse do diabo e trazer cativo o cativeiro, trazer aqueles que estavam lá e não deveriam estar. Os dois tiveram o sepulcro selado. Daniel teve um sepulcro selado com anel, Jesus um sepulcro selado e uma escolta. E algo de incomum aconteceu. É que quando o rei pergunta: Daniel, acaso estás aí? Daniel lá de dentro dá um brado e fala assim: ó rei, vive para todo sempre. O Senhor enviou um anjo para que fechasse a boca dos leões. Daniel não podia morrer, porque ele não podia ressuscitar. Mas quando Jesus está no sepulcro, no terceiro dia, que chegam, a diferença é que a pedra está removida. E tem um anjo que, quando as mulheres entram, falam: que procurais entre os mortos aquele que vive? Porque procura entre os mortos aquele que ressuscitou. Deus permitiu que Jesus morresse, porque Jesus é Deus para ressuscitar. Então, quem tem um Deus não morre. Não morre. Então, não importa a caverna que você foi lançado. Não importa se você está entre leões. Para Deus, esses leões são apenas gatinhos. Para a gente, o problema parece grande. Mas esse problema para teu Deus não é nada. Deus permite que Jesus morresse
porque Ele ia ser o primogênito da nossa ressurreição. Ele é aquele que venceu a morte, é aquele que pisou na cabeça da serpente, é aquele que te deu a oportunidade de ter a vida eterna. E para que tudo isso aconteça, você tem que ter um Deus. Você tem que persistir. Porque você, escreve isso, fecha os teus olhos por um instante. E escuta quem é você. Eu vou ler aqui mais uma vez. Você é de boa aparência. Você é instruído e dotado de sabedoria, dotado da ciência, dotado de conhecimento. E vocês podem estar em qualquer lugar, porque o teu Deus é contigo. O teu Deus é contigo. Abra os teus olhos. O seu lugar é um lugar de prestígio. O seu lugar é um lugar que Deus te deu. Se você não está lá, a culpa não é de Deus. Se você não alcançou ainda esse lugar, a culpa não é do teu Deus. É porque ou você não perseverou. O próprio Daniel, em outro local que o Espírito Santo me faz lembrar, ficou 21 dias buscando a Deus. E quando a bênção dele chegou, o anjo fala assim: Daniel, no dia em que você orou, o Senhor mandou a resposta, mas o príncipe da Pérsia me interceptou no meio do caminho. Ainda bem que você não desistiu. Então, se você não está lá, não é porque Deus não mandou, Deus já mandou a resposta. Deus, Ele já conquistou isso para você. Vou dar um testemunho rápido, porque eu falava isso esses dias para minha filha. A Carol estava com um mal-estar, e ela falou assim para mim, falou: papai, ora para Deus me curar. Eu falei assim, filho, o papai já orou, e na verdade está até errado esse termo, você ora para Deus me curar, Ele já te curou. A palavra dele fala que quando Ele morreu na cruz, foi pelas suas feridas nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ela me perguntou: o que é o castigo que nos traz a paz? Falo que o castigo é porque Ele morreu, era para a gente estar lá, filho. Então o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas pisaduras, pelas pegadas dele, nós fomos sarados. Então, filha, para você entender de um modo fácil, tem uma prateleira assim, ó, no reino espiritual bem grande. Está tudo lá. O Senhor já conquistou. Está tudo só esperando que você pegue. Ele não vai pegar mais, Ele já pegou para você. O maior exemplo disso foi quando Ele morreu na cruz. Então, Ele já te deu essa vitória, filha. A cura, ela já está lá. É só você saber como pegar. Quando você chega no mercado, filho, o que você faz? Rapaz, eu vou na prateleira e pego. Eu falei, então, no reino de Deus é a mesma coisa. Então, se você ainda não chegou lá, não é porque Deus não te deu, Deus já te deu. Já está nessa prateleira. Imagina a prateleira com todas as bênçãos,
com tudo aquilo que você precisa e aquilo que você não imagina, porque a palavra fala que os caminhos do Senhor são tão altos que você não imagina, já está lá. Você só precisa ter um Deus. Você só precisa esticar a sua mão e pegar aquilo que já está lá. E uma vez que você pegar, é você ser persistente para resistir, porque o diabo não vai desistir. O diabo é o acusador da nossa alma. É fazer o que Daniel fez aqui. Em primeiro lugar, persistir, não se contaminar e não deixar de falar com teu Deus. Então, nessa noite, eu quero encerrar esta mensagem justamente com este pensamento. Diga para o irmão que está do teu lado assim, ó: eu tenho um Deus. Agora vira para o irmão que está do outro lado e fala assim: o diabo não vai me parar. O diabo não vai te parar. Então, que nessa noite você saia daqui vivendo, confiando e buscando que você tem um Deus. Deixa tudo aquilo que você queria fazer e pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Porque você tem um Deus. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Agradece, só agradece. Oh Jesus, nós estamos na Tua presença para Te agradecer, Senhor. Te agradecer por essa oportunidade tão gloriosa, pela Tua palavra que falou ao nosso coração, meu Deus. Oh Senhor amado, o mundo precisa de coisas, de amuletos. O mundo adora a Deus, mas nós temos um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus que está aqui nesta noite e nos entregou a nossa vitória, nos entregou a nossa bênção neste culto, nesta noite. Obrigado, Jesus, por esse culto. Obrigado pela vida do irmão Fausto, que nos abençoa com esta palavra que veio do céu. Continua abençoando ele, continua abençoando a esposa, os filhos, continua usando o teu servo, Pai. E ó Deus, seja conosco, Pai. Leva o teu povo em paz, leva o teu povo em segurança, cada um para os seus lares, abençoados, com a vitória na mão, Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. É a nossa oração. Aleluia. Diga amém, Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Aleluia.